Olá, meus amados. Hoje, dia 8 de agosto de 2022, segunda-feira da 19ª semana do tempo comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Então nós vemos tanto em Marcos, em Lucas e aqui também em Mateus, nesses três evangelistas chamados sinóticos, nós vemos três anúncios da paixão que o Senhor faz. Então aqui nós estamos vendo o segundo anúncio. O Senhor anuncia pela segunda vez que vai morrer. Então o Senhor está ali na região da Galileia. A Galileia, lembre que é uma região que seria o norte da atual Israel, do atual Israel. Então, lembremos que Jesus era chamado de Galileu, por quê? Porque morou embora ele nasceu em Belém, mas viveu a sua vida toda ali em Nazaré, na Galileia. Depois ele permaneceu um bom tempo ali também, realizando todo a sua missão, o seu anúncio do evangelho, curando e libertando também em outras regiões, mas muito, vamos dizer, de forma mais intensa ali na região da Galileia, em Cafarnaum. Tanto é que nós vamos ver que eles chegam a Cafarnaum. Então o Senhor está ali na Galileia, não sabemos exatamente em que lugar, mas fato é que ele anuncia pela segunda vez a sua paixão. Ele diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E aí diz que os discípulos ficaram muito tristes. Por quê? Eu já expliquei. A princípio foi difícil deles compreenderem o que era a ressurreição, eles não entendiam isso. Eles entendiam que era morrer, isso sim. Então eles entendiam: poxa, o mestre que nós estamos seguindo vai morrer, e nós pensávamos que ele vinha libertar Israel, mandar Roma embora, porque eles tinham aquela ideia ainda do Messias político. Eles demoraram muito para ter realmente uma ideia clara que Jesus era o Messias que libertava do pecado e da morte, nos dando a vida eterna. Bom, mas quando eles chegam em Cafarnaum, quem esteve em Cafarnaum sabe que ali tinha uma sinagoga, tá certo? Então, esses homens que estavam ali, os cobradores de impostos do templo, esse dinheiro era recolhido para mandar para o templo. Onde ficava o templo, gente? Em Jerusalém, lembremos disso. Toda vez que falamos de templo, é o de Jerusalém. Os outros são sinagogas. Então, só que se você pegar no grego, aqui foi traduzido como imposto do templo, mas ele vai dizer que são os recolhedores, ou seja, os cobradores da didracma, ou no grego didracma, né? Então, o que era isso daí? Era um imposto que está lá em Êxodo 30:13, que era uma contribuição que deveria ser dada ao templo. Então, o que era a didracma? Era um valor de 2 dracmas. A dracma, gente, era uma moeda grega, que equivalia a mesma coisa que a moeda romana denário. Ou seja, equivalia ali a 4,5 gramas de prata.
Então, ou seja, eram 9 gramas de prata o imposto que se tinha que pagar. Então, era essa moeda chamada de dracma. Repito que tinha 9 gramas de prata. Então eles chegam ali e perguntam para Pedro se o mestre dele não paga o imposto do templo. Pedro fala, sim, paga, porque todo judeu fiel pagava, cumpria o que está lá em Êxodo, volta a repetir, Êxodo 30:13. Mas quando Pedro chega em casa, antes que ele fale, o Senhor já pergunta para Pedro, Simão, como ele vai chamá-lo, né? Pedro, Simão é a mesma pessoa. Que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu, dos estranhos. Gente, estranho na língua portuguesa quer dizer estrangeiro. Na realidade é disso que vem o sentido de estranho que nós temos como esquisito, fora do comum. Então quem era estranho? Era o estrangeiro. Por quê? Vamos pensar, por exemplo, vamos dizer que eu vou para a Índia. A Índia, eles têm uma coloração de pele muito específica. Eu chego lá branco desse jeito, quase transparente. Eu sou um estranho. Eu estou fora do comum. E por isso, o termo depois nós adotamos na língua portuguesa. Estranho é aquilo que é diferente, que está fora do comum. Mas o sentido era esse, o estrangeiro. Então aqui o Senhor está perguntando, quem é que paga os impostos? Os reis cobram impostos de quem? Dos filhos, ou seja, de quem é da terra, ou ele cobra de quem é estrangeiro? Óbvio, naquele período os reis cobravam de quem era estrangeiro, ou seja, quando eles dominavam um povo, aquele povo passava a pagar impostos e sustentava o reino, inclusive as pessoas que estavam no reino. Tá certo? Por exemplo, na Arábia Saudita, se não me engano, existe um imposto que só paga quem não é muçulmano. Quem é muçulmano não paga esse imposto. Então, se encaixaria exatamente aqui. Muita gente acaba lá na Arábia Saudita, entre aspas, aí, se convertendo ao islamismo, se tornam muçulmanos para não pagar este imposto. E aí é óbvio que Pedro vai falar, claro, são os estrangeiros que devem pagar os impostos, não os filhos do rei. E aí o Senhor diz, logo os filhos são livres. Jesus está falando de quem? Quem é o filho? Ele é o filho de Deus, então ele não deveria pagar esse imposto. Está entendendo? É isso que Jesus no fundo está falando. Olha, como ele é o filho de Deus, ele está isento de pagar esse imposto, porque esse imposto é pago por quem não é o filho. Mas Jesus, para não provocar escândalo, ele vai dizer, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança-o ao anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares, ali encontrarás uma moeda, então pega essa moeda e vai pagar o imposto por mim, por ti. Então, o Senhor, para não escandalizar as pessoas, afinal de contas, Jesus era o mestre, só que essas pessoas não reconheciam nele o Filho de Deus. Então, para que não tenha, nem Jesus não seja em nenhum momento motivo de escândalo para ninguém, ele também vai pagar o imposto, embora ele não deveria pagar, já que ele é o filho. E o imposto não deve ser pago pelos filhos. E não só paga por si, mas também esse imposto é pago por Pedro, para Pedro, melhor dizendo. Senhor, e diante desta palavra, nós também queremos colocar o nosso coração diante da Tua presença, pedindo, Senhor, que nós, diante de tantas lutas que vamos tendo, que nós sejamos fiéis, porque aqui o Senhor mostrou a sua fidelidade à palavra de Deus. Ainda que o Senhor não precisasse pagar o imposto, para ser fiel em todas as circunstâncias, em todos os mandamentos de Deus, o Senhor paga até o imposto que não lhe deveria pagar. Que nós também sejamos fiéis em todas as circunstâncias, em todas as situações, que nós não tenhamos medo de que a providência de Deus falte na nossa vida, mas muito pelo contrário, que nós possamos buscar sempre seguir a Deus, sendo fiel em todas as circunstâncias. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua intercessão, roga pela paz mundial e pelo fim desta pandemia.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.